Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num tema delicado, mas que é absolutamente fundamental: a proteção infantil. E vamos focar no contexto do desenvolvimento na primeira infância. Isso. Temos aqui um conjunto de pesquisas, de materiais de discussão que, olha, pintam um quadro bem completo. A nossa missão aqui é tentar destrinchar esse material todo para entender a real escala da violência contra crianças, as consequências disso e, claro, o que de fato funciona para proteger os mais vulneráveis. É um tema essencial, sem dúvida, e o ponto de partida das fontes é muito claro. Isso não é só uma questão, digamos, social. É uma questão de desenvolvimento cerebral. Biológica, então. Exato. A violência, a negligência, elas deixam marcas biológicas na primeira infância. Por isso, proteção não é um favor, né? É um direito. Está lá na Convenção sobre os Direitos da Criança e tem até uma meta específica da ONU, a 16.2, que fala em acabar com toda forma de violência. Certo. O desafio que as fontes colocam para a gente é justamente esse: comparar essa meta tão ambiciosa com a realidade que a gente vê no dia a dia. Ok, então vamos analisar isso. Vamos começar por essa realidade. Os dados são bem diretos. Uma das fontes que a gente tem aqui se baseia nas pesquisas da Unicef. E os números sobre disciplina violenta são impressionantes. São chocantes, né? Muito. Em vários países, quando se pergunta para os pais se eles usam castigo físico ou disciplina não violenta, a balança pende muito para o lado do castigo físico. Tem um gráfico que uma das fontes descreve que é muito visual. Sim, ele mostra barras pretas para o castigo físico e azuis para a disciplina não violenta. E as barras pretas, dominam a paisagem na maioria dos países. É uma imagem que fala por si só. E isso leva a gente a um ponto central dessa discussão, né? Que é a enorme desconexão entre a intenção dos pais e o que de fato acontece. Exatamente, porque muitos pais que usam o castigo físico, eles acreditam genuinamente que estão ensinando algo, corrigindo. Claro, a intenção é educar. Só que a ciência mostra o oposto. E aqui a gente tem uma meta-análise da pesquisadora Elizabeth Gershow, que é, olha, demolidora. Vamos parar um pouco aqui. Uma meta-análise não é um estudo isolado, certo? Ela olhou para vários estudos diferentes. Exatamente, ela compilou e analisou os resultados de 117 pesquisas. 117? 117. É um consenso científico, esmagador. E a conclusão é sempre a mesma. O castigo corporal não só não funciona a longo prazo, como causa danos. Danos de que tipo? A pesquisa da Gershow encontrou aumentos consistentes em agressão infantil, comportamento antissocial, mais problemas de saúde mental na vida adulta. Nossa. E até uma probabilidade maior de comportamento criminoso. Quer dizer, o efeito é literalmente o contrário do que se esperava. O pai ou a mãe tenta corrigir uma pequena agressão, talvez, e o método que usa acaba por fomentar mais agressão no futuro. É a essência do paradoxo. E tem algo ainda mais grave que a Gershow também aponta. O quê? O efeito intergeracional. As fontes são unânimes nisso. Uma criança que cresce num ambiente onde a punição física é a norma, ela aprende que essa forma de resolver problemas. Isso. E tem uma chance muito maior de se tornar um adulto que repete esse padrão. Seja com os próprios filhos, seja com o parceiro ou parceira. É a materialização daquela frase: violência gera violência. É um ciclo que se alimenta. Isso me faz pensar. Se o berço desse ciclo é a violência dentro de casa, o que as fontes dizem sobre o ambiente familiar de uma forma mais ampla? A discussão para no castigo físico ou vai além? Ah, vai muito além. As fontes estabelecem uma conexão fortíssima, direta, entre a violência contra a criança e a violência por parceiro íntimo. Uma coisa leva a outra. Não dá para entender uma sem olhar para a outra. E os números aqui também são alarmantes. Em países de alta renda, a estimativa é que 23% das mulheres já sofreram esse tipo de violência. 23% é quase uma em cada 4. Pois é. E nos países de baixa e média renda, os números são ainda piores. Varia de 25% a 38%. É uma epidemia silenciosa, global, que acontece a portas fechadas. E qual o impacto disso para a criança que está ali, naquela casa? A gente tende a pensar logo no trauma psicológico, né? Em ver ou em ouvir coisas. Sim,
esse é o mais óbvio. Mas as fontes vão além disso, não é? Sim, e aqui está uma das descobertas mais, eu diria, impactantes dos materiais que a gente tem. A violência em casa se manifesta fisicamente no corpo da criança. Como assim, fisicamente? Não é só trauma emocional. A pesquisa mostra uma correlação direta entre lares com violência e maiores taxas de atrofia no crescimento infantil, o chamado stunting, e também baixo peso. Peraí. A tensão e a violência no ambiente podem literalmente impedir o crescimento de uma criança? Exato. E mais, crianças nesses ambientes adoecem mais, têm mais febre, mais diarreia, mais infecções respiratórias. Uau. Mas qual é a explicação para isso? Como essa conexão funciona? Então, a explicação é multifatorial. Primeiro, o estresse tóxico. O corpo da criança fica num estado de alerta constante, sabe? Inundado por hormônios de estresse, como o cortisol, e isso afeta o sistema imunológico, o desenvolvimento. Certo, o corpo fica sob ataque constante. E segundo, a saúde da mãe. Uma mãe que vive sob violência constante, sofre de estresse crônico, depressão, ansiedade, e isso afeta diretamente a capacidade dela de cuidar, de amamentar, de tomar decisões rápidas sobre a saúde do filho. Entendi. O ambiente social violento se traduz em consequências biológicas. Diretas. Para a criança. Nossa. Essa conexão é muito poderosa. Então, diante de um problema dessa magnitude, com raízes tão profundas, como a gente está respondendo? O que as políticas públicas estão fazendo? Bem, é aí que a gente encontra uma lacuna gigantesca. Imagino. Uma pesquisa citada nas fontes analisou 104 países. E a conclusão foi bem sóbria. Só 16% deles tinham uma política nacional abrangente para combater essas formas de violência na primeira infância. 16%? É muito pouco. É baixíssimo. A maioria dos países simplesmente não tem uma estratégia clara, financiada, para lidar com o problema. O que é bem desanimador. Mas as fontes não param só no problema. Elas também trazem exemplos de soluções, né? Sim, felizmente. E os exemplos são bem interessantes, porque eles atuam em diferentes níveis. Níveis? Como assim? No nível do serviço direto, no nível de programas comunitários e no nível de política nacional. Podemos começar, por exemplo, com a Guatemala, que foca no nível do serviço. Certo. Guatemala. O que eles estão fazendo de diferente lá? O foco é na terapia, mas não qualquer terapia. Eles usam o que as fontes chamam de terapia sensível ao desenvolvimento e baseada em brincadeiras. Baseada em brincadeiras. Isso parte de um princípio simples, mas muito profundo. A linguagem da criança pequena não é a fala, é o brincar. Faz todo sentido. Uma criança de 3, 4 anos que passou por um trauma não vai sentar numa cadeira e descrever o que sente, né? Ela vai expressar isso com bonecos, com desenhos, com jogos. A terapia usa essa linguagem para ajudar a processar o que aconteceu. E, o que é crucial, o apoio envolve a família toda. É adaptar a solução para a realidade de quem precisa dela. E no nível de programa? Qual o exemplo? Para o nível de programa, as fontes nos levam ao Quênia. Lá, a abordagem é mais comunitária. Foram criados centros de proteção infantil multifuncionais. E o que esses centros fazem? Eles não apenas respondem a denúncias de violência, eles trabalham ativamente na prevenção. Fazem campanhas de conscientização sobre os direitos das crianças, por exemplo, e oferecem uma coisa chamada cuidados de descanso. Cuidados de descanso? O que é isso? Imagina uma família numa situação de estresse extremo. Desemprego, doença, falta de moradia. O risco de a violência explodir aumenta muito. Sim. Esses centros oferecem um lugar seguro para a criança ficar por um curto período. Isso dá um alívio vital para os pais se reorganizarem. Não é tirar a criança da família, é dar um suporte temporário para evitar que o pior aconteça. Que interessante. E além disso? Eles também trabalham para que o sistema de justiça seja amigo da criança, com magistrados e advogados pro bono que entendem as necessidades de uma criança vítima de violência. O que me chama a atenção nesse modelo do Quênia é a mistura entre reação e prevenção. Exato.
os cuidados de descanso e a educação para os pais são claramente preventivos. Não estão esperando a violência acontecer para agir. Atuar antes que a crise se instale, essa é a chave. Isso nos leva ao terceiro nível, o de política nacional, com exemplo da Indonésia. Indonésia. O que eles fizeram? A Indonésia decidiu tratar a proteção infantil não como um problema isolado do setor social, mas como um pilar central da sua política de desenvolvimento na primeira infância. E o que isso significa na prática? Porque falar que algo é prioridade é fácil, né? Como isso se traduziu em ações? Traduziu-se em vontade política e investimento. O governo financiou um estudo nacional de larga escala para mapear a real dimensão da violência. Eles queriam dados concretos. Para basear as ações. Isso, não só suposições. E, com base nesses dados, começaram a implementar procedimentos amigos da criança em vários sistemas do governo, na saúde, na educação, na justiça. Por exemplo, treinar profissionais de saúde para identificar sinais de violência e saber como agir. É um exemplo de como um governo pode assumir a responsabilidade e liderar a mudança em escala. Exatamente. Olhando para esses três exemplos, Guatemala, Quênia e Indonésia, um padrão começa a ficar bem claro. Não é uma solução única, mágica. De jeito nenhum. Pareceu ser uma combinação de estratégias. Precisamente. Se a gente sintetizar o que funciona com base nesses casos, a gente chega a algumas conclusões. Primeiro, os serviços diretos, como a terapia, precisam ser adaptados ao estágio de desenvolvimento da criança. Certo. Não dá para tratar uma criança pequena como um adulto em miniatura. A abordagem da Guatemala mostra isso. Segundo, os sistemas precisam ser reformados. Não adianta ter uma terapia excelente se a polícia ou o sistema de justiça vão retraumatizar a criança. O exemplo do Quênia mostra a importância de tornar esses sistemas mais humanos, mais responsivos. E o terceiro ponto? O terceiro ponto, e talvez o mais fundamental, é que tudo isso precisa ser sustentado por um forte componente de prevenção. Agir antes? Sim. Apoiar os pais, fortalecer as famílias, reduzir os fatores de estresse, como o Quênia faz. E ter uma política nacional que sinalize que isso é uma prioridade, como na Indonésia. A solução não é só reagir à violência, é criar ambientes onde ela tenha menos chances de acontecer. Fica muito claro, então. Embora o problema da violência contra a criança seja gigantesco, enraizado em ciclos que se perpetuam, ele não é uma fatalidade. Não mesmo. Existem caminhos testados, comprovados, que vão desde a sensibilidade de uma sessão de terapia com brinquedos até a decisão política de um governo de colocar a infância em primeiro lugar. Sim, e isso nos deixa com uma reflexão final que as próprias fontes nos convidam a fazer. A gente viu aqui o ciclo da violência, a desconexão entre intenção e resultado do castigo físico, as lacunas nas políticas. Isso levanta uma questão que vai além do governo, sabe? Entra no tecido de cada comunidade. O que torna a violência doméstica, seja contra o parceiro ou contra a criança, um problema tão difícil de ser enfrentado. Uma boa pergunta. Se, em tantos lugares, o castigo corporal é visto como normal, como parte da educação, quais são os verdadeiros desafios que a gente enfrenta para mudar essa norma cultural e, finalmente, quebrar esse ciclo para a próxima geração?